A paz do Senhor a todos. Um excelente sábado, a você, a sua família. Deus abençoe. Espero encontrá-los todos bem, A gente, na medida do possível, também estamos lutando. Quero deixar a você aqui um sábado abençoado. A você e a sua família, a todos os seus, que envolvem a sua família. Estamos, agradecidos, por mais essa oportunidade, por mais esse momento de eu poder aqui entrar com você na live. Eu tive uma notícia muito boa, o YouTube, mandou para nós aqui um gráfico de pessoas que têm assistido as lives, e nesse gráfico também entrou a Nigéria, entrou a China, os Estados Unidos, lógico, e, se eu não me engano, Portugal também. E mandou ali, para nós ali, a quantidade de pessoas que têm observado, claro, sim, a live, visto, ouvido, divulgado. Então eu fiquei muito contente com isso, assim, me deixou alegre. É um instrumento, e a gente tem horas que eu pensei já de não mais fazer a live também, deixar ela quietinha aí, mas a gente não consegue, Estamos aí, eu quero que vocês também me ajudem em oração aí, Me ajudem em oração pela minha irmã caçula, Lene, o Jackson, meu sobrinho, que sofreu um acidente, como eu falei, Uma mulher distraída no carro aí pegou ele de moto e Deus deu um livramento muito grande para esse menino, Hoje eu vou estar lá visitando ele também. E a Gabinha, minha sobrinha, filha da Lene, também teve eclâmpsia, ficou internada. Acho que agora, semana que vem, a criança já vem ao mundo, E são coisas de família mesmo, Que estão acontecendo aí, O meu cunhado, lá no serviço, um cachorro avançou nele e feriu bem o pé dele, Mas faz parte, E o inferno está numa ira muito grande contra o meu cunhado aí, mas Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória aí e vai passar por isso também, Vai sair do outro lado lá, cantando o hino da vitória. Então, quero a oração de vocês aí, nos ajudando, Amados, eu estava essa noite pensando num assunto que me veio na madrugada. Se eu dormi 1 hora, foi muito essa madrugada, e me veio esse texto, e eu quero compartilhar com você. Claro que eu não vou conseguir colocar em todos os detalhes, porque é muita coisa. Dependendo, se precisar, eu volto a fazer uma outra live em cima desse assunto aqui. Hebreus capítulo de número 9, eu vou ler o versículo 29, Hebreus 9, 29, que diz assim. Eu vou ler o 26 também, o 26 e o 27, e depois eu vou ao 29, que diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de ardor e de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés,
morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quebrando, né, ali, 29 agora. De quanto maior castigo cuidai vós, ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Eu estava analisando aqui essa noite, me veio assim, né, no entendimento, durante essa noite eu fiquei meditando nisso aqui, né, parando para pensar um pouquinho, e eu não, assim, a gente às vezes passa, né, desapercebido, porque por que o sangue? Por que o sangue? Por que o sangue é tão importante? Por que Jesus teve que vir, né, e derramar o seu sangue? E por que o grande escritor aos Hebreus aqui fala que não podemos, quer dizer, ignorar ou desprezar, a palavra pisar aqui é desprezar o sangue com que fomos santificados. Lá no Velho Testamento, todas as coisas se purificavam através do sangue. Os animais eram mortos para cobrir o pecado através do derramamento do sangue do animal. Só que para que eu e você entendamos a importância, o valor do sangue, eu quero que você vá comigo ali para Gênesis. Eu não vou ler porque você já conhece de cor e salteado a criação do homem. Quando Deus modelou ali o boneco do homem, né, do barro, modelou ali com as próprias mãos, o homem era um ser só barro, da argila ali, né? Eu não vou falar de toda a composição ali, né? Da matéria com que Adão foi, que não é o assunto agora. O assunto aqui é o sangue. Só que, para que eu entenda a importância do sangue, para não profanar o sangue do testamento, para não ignorar, para não desprezar o sangue com que nós fomos santificados, que Pedro vai dizer que não foi com ouro e não foi com prata, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, com o precioso sangue. Meus pecados foram perdoados através do sangue de Jesus. João, lá na ribanceira do rio, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, uma tradução mais antiga, que arranca, que vai tirar o pecado do mundo, dos seres humanos. O sangue do bode, do touro, dos animais, só cobria. Mas Jesus veio para arrancar, para dar uma nova vida para o ser humano. Aí, para que você entenda, eu vou procurar ser bem breve aqui. Quando Deus criou o homem ali, Adão, eu já expliquei isso aqui várias vezes. Adão estava dentro de Deus. Ali o boneco, a forma, quando lá no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, façamos o homem. Modelou. Então o homem estava dentro, a parte imortal do homem, a alma e o espírito estavam dentro de Deus. O boneco, o barro, fora de Deus. Você prestou atenção nisso. E ao modelar o homem fora dele, agora ele precisava colocar dentro daquele boneco o espírito e a alma de Adão que estava dentro de Deus. E Deus pega, você conhece a história, e vai nas narinas e sopra. E o Adão
O Adão, o espírito, a alma, o corpo está ali. Por isso que nós somos, tricotomia. Corpo, alma e espírito. Aí, Deus sopra dentro das narinas de Adão a parte imortal, a alma e o espírito que estava dentro de Deus. E ali, então, entra naquele boneco, o corpo imóvel, inerte, e agora aquele corpo, aquele boneco que Deus modelou fora dele, e agora Adão está dentro dele, né? O espírito e a alma, entra naquele boneco, e o homem passou a ser um ser vivo. Um ser vivo. Só que Adão estava dentro de Deus, e dentro de Deus estava todo o corpo humano já preparado por Deus, com os 206 ossos, com os nervos, né? Com toda a questão dos órgãos vitais, né? O esqueleto para proteger o coração, os órgãos ali, sai e entra dentro de Adão. Só que até aquele momento ali da criação de Deus, Deus já tinha formado Satanás, o querubim ungido, com toda a sua glória, com todo o aferidor de medidas. Deus já tinha criado anjos poderosos que estão presos, conforme Pedro explica ali que não, Judas também explica que não guardaram o seu estado original. Estão em cadeias, presos por não guardarem o seu estado, nada a ver com Satanás, a queda de Satanás. Mas eu estou colocando para você aqui, você tem que entender uma coisa. Arcanjo, querubim, serafim, anjos, os seres viventes, os 24 anciões, o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo, o próprio hoje caído, né, o querubim ungido, todos os seres ali que ele criou, né, os anjos caídos, os demônios, eles não possuem, não possuíam e não possuem sangue. Nem o próprio Deus possui sangue, e nenhuma das suas criações, até aquele exato momento da criação de Adão, não se tinha a formação do sangue. Adão é o único ser em toda a criação de Deus que vem desafiando toda a lógica da criação dele até aquele exato momento. Eu acho que daí você já está conseguindo pensar um pouquinho o quão valioso é todo o corpo humano, mas o corpo humano sem o sangue não é nada. Nem algum órgão do corpo humano funcionaria se não tivesse o sangue bombeado pelo órgão vital chamado coração, que não é o momento agora que eu quero falar. Mas é o que bombeia, né? O que comanda o sangue para todos os cantos, aí vamos dizer assim, do corpo humano. E até então, não existia na criação de Deus o sangue. Não existia na criação de Deus os ossos. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, só para ficar. Os 206 ossos do corpo humano. O cérebro humano, com seu crânio preparado por Deus, na hora que soprou em Adão, Deus colocou todas estas coisas em ordem. E a quantidade certa de sangue no corpo humano. E aí,
você vai ver que isso criou uma expectativa, os anjos, os arcanjos, os querubins, os seres poderosos. Agora vendo aquele boneco de barro, corpo fora da parte de Deus, de dentro de Deus. Agora, Adão, a parte imortal, a alma e o espírito entram naquele corpo, levando tudo o que Deus criara, desejara no homem naquele exato momento. Como eu já expliquei, Adão sai de dentro de Deus e Eva sai de dentro de Adão. E quando eu começo a olhar, olha o que me veio essa noite, gente. Você quer acreditar? Acredite. Se você não quer, também não tem importância. Mas essa noite, eu fui impactado com isso aqui. Por que que Hebreus, o grande escritor aos Hebreus, vai dizer, no versículo 29, de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, o sangue com que fomos purificados. Deixa só eu colocar uma coisa, eu vou ter que lidar com você aqui, porque é muita coisa, né, gente? Vamos, para mim explicar detalhe por detalhe, eu só vou fazer uma leitura aqui, né? A questão do sangue, que Deus colocou dentro de Adão. Talvez muitos não tiveram essa curiosidade de... Claro que não, é muita coisa, tá? Mas deixa eu só colocar aqui. O sangue é um tecido líquido vital que circula pelo corpo humano, desempenhando várias funções essenciais para a vida. Aqui está uma explicação detalhada sobre a composição e utilidade do sangue. Eu quero colocar para você aqui. A composição do sangue. Plasma é a parte líquida do sangue que representa cerca de 55% do volume total do sangue. O plasma é composto por água, proteínas, nutrientes, hormônios e resíduos. Gente do céu, olha o que Deus vai fazer com Adão, entre toda a matéria do corpo humano. Mas essa noite, Deus me deu essa interpretação, porque que não podemos desprezar o sangue do sacrifício de Cristo. Células sanguíneas, plasma, primeiro, células sanguíneas são as células que se encontram suspensas no plasma. Existem 3 tipos principais de células sanguíneas. Primeiro, glóbulos vermelhos, eritrócitos, são responsáveis por transportar oxigênio para os tecidos do corpo. Glóbulos brancos, leucócitos, são responsáveis por defender o corpo contra infecções e doenças. Plaquetas, trombócitos, são responsáveis por ajudar a coagular o sangue em caso de lesões. Funções do sangue. Olha tudo que Deus criou, botou em Adão naquele momento, que até então não se tinha formado ainda. Transporte de oxigênios e nutrientes. O sangue transporta oxigênio e nutrientes para os tecidos do corpo. Remoção de resíduos. O sangue remove resíduos, produtos do metabolismo dos tecidos do corpo. Regulação, em terceiro, da temperatura. O sangue ajuda a regular a temperatura corporal. Oh, Deus. Quarto, defesa contra infecções. O sangue contém células imunológicas que ajudam a defender o corpo contra infecções e doenças. Quinta, coagulação. O sangue contém plaquetas que ajudam
a coagular o sangue em caso de lesões. A importância do sangue. O sangue é essencial para a vida. E sua perca ou disfunção pode levar a problemas graves de saúde. A transfusão de sangue é uma prática médica comum que ajuda a salvar vida em casos de emergência. A importância do sangue. Se não houvesse o sangue, o corpo não funcionaria. Até então, na criação de Deus, não se fazia menção de sangue. E naquele momento em que Deus cria o homem, o barro fora dele, e de dentro dele o espírito e a alma entram no corpo, naquele boneco de barro, passa aí então a existência, o sangue, o coração, os nervos, a pele, os olhos, o cabelo, a audição, a visão, o tato, o paladar. Passa então o homem a ser um ser vivo. Até então não existia dentro do ser humano o boneco que ele criou fora, modelou no barro, o coração que iria trabalhar. Eu fico pensando aqui, eu fico analisando aqui da seguinte maneira. Talvez você nunca, mas essa madrugada eu fui incomodado com isso. E eu quero glorificar aqui nesta manhã, junto com você, ao Eterno. Eu sinto algo poderoso quando eu estou falando isso aqui. Aleluia. Aleluia. Estamos diante do Criador de todas as coisas. Aleluia. Eu louvo e te exalto, Cristo eterno, por ser este ser, né? Ainda que falho, mas eu reconheço nesta manhã o teu poderio, a tua glória da criação. Ah, meu Deus, se nós nesta manhã conseguirmos entender isso, o primeiro batimento, a primeira bombeada do coração de Adão, bombeando sangue para todo o seu corpo que fora criado pelo Eterno. Aleluia, aleluia. Eu sinto algo muito poderoso mesmo. É como se eu estivesse vendo isso. É como se eu estivesse presenciando o momento ali que o coração dá a primeira bombeada. E começa a circular o sangue em todos os órgãos vitais de Adão. Claro que existe hoje, né? Problemas cardíacos. Mas olhe, pessoas que vão há 100 anos sem precisar mexer no coração. 90, 80. Passam até... E o coração ali. O sangue. Vendo aquele momento único em que o coração faz a sua primeira... Eu estou falando do sangue, mas o coração, ele dá a sua primeira bombeada. E começa toda essa matéria do sangue que eu mostrei para você aqui, que eu li. Toda essa matéria, que tem muita coisa, mas começa a então circular dentro do ser humano.
Anjo não tem sangue. A minha alma, o meu espírito, que é a parte mortal, não tem sangue. O corpo aqui, isso que foi criado por Deus, isso precisa de sangue. Quando o espírito e a alma saem, pesquise para onde é que vai todo o sangue. E Deus agora cria um ser totalmente diferente. A elaboração, a criação do sangue, das plaquetas, em cada situação aqui que eu li com você aqui, né? Cada situação aqui, o plasma, células sanguíneas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, né? O transporte de oxigênio, nutrientes, remoção de resíduos do corpo, regulação da temperatura, defesa contra infecções. Tudo isso aqui hoje faz. E aí agora você começa a entender um pouco da importância do sangue. Deu para você glorificar a Deus comigo nessa manhã? A primeira bombeada do coração de Adão, levando sangue a todo o corpo de Adão. Hoje Satanás, antes querubim, não tem sangue, não tem coração, não tem ossos. Anjos não têm ossos. Anjos não têm órgãos vitais, como eu não estou colocando por etapa assim, mas eu acho que dá para entender bem o que eu estou falando aqui nessa manhã. Por mais poderosos que sejam os anjos, eles não possuem, escute, sangue. E a Bíblia diz que carne e sangue não herda o céu. Para isso, precisa o momento do arrebatamento, a ressurreição dos mortos num corpo transformado semelhante ao de Jesus. Não mais sangue, não mais carne, mas uma carne transformada, né? Um corpo imortal semelhante ao dele. Isso é extraordinário. Arcanjo não tem sangue, não tem ossos, né? São seres poderosos. O próprio Deus não possui sangue. É espírito. Deus é espírito. O adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. São assuntos que você não vê ensinar, né? Olha o que essa noite me passou aqui. E eu quero que você, nesta manhã, valorize o sangue de Jesus, que foi o que nos perdoou. Deixa eu colocar um pouco aqui para você. Explicado isso aqui, dito isto, teria muita coisa. Pela viração do dia, às 3 horas da tarde, sempre Deus vinha conversar com Adão. E Deus disse para Adão: Adão, escute uma coisa. Olha o que eu fiz. Você é a minha criação maior de tudo. Você carrega dentro do seu corpo coisa que um anjo não carrega. O que eu não estou carregando hoje, eu coloquei em você. Dentro de você. Você tem todos os órgãos vitais, você tem sangue dentro de você, que até então não se ouvia ou não existia na minha criação, e agora você é a minha criação. Uma criação diferente, uma criação total, plena, poderosa. Só que tem uma coisa, Adão. Eu te dei o livre arbítrio. E eu coloquei aqui dentro desse paraíso que eu formei para ti,
A árvore da ciência do bem e do mal. Se você comer desse fruto, se você comer, Deus não disse que é. Se você comer desse fruto, eu que sou Deus vou ter que morrer. Eu que sou Deus vou ter que morrer. Por quê? Ao passo que Jesus está falando isso aqui com Adão, ele está dizendo assim, Adão, não come desse fruto, porque se você comer desse fruto, eu que sou Deus agora, o sangue que eu coloquei dentro de você, as coisas se purificam pelo sangue. Não vai ser sangue de boi, não vai ser sangue de algum animal, né? De algum cordeiro, por mais puro que seja, pode me representar. Não. Eu vou ter que derramar sangue. Se você pecar, se você comer desse fruto, eu estou te dando livre arbítrio. Se você fizer isso, eu que sou Deus, vou ter que vir e morrer. E Eva vai diante da árvore, como você conhece, Paulo vai explicar isso aqui, né? Paulo vai falar isso aqui, Paulo vai explicar isso aqui, e quando eu vejo isso aqui, muita gente acha que, né? Que não, mas se você pega, Paulo vai dizer que não foi Adão que pecou, mas foi Eva. Eva transgrediu o mandado de Deus. Eva transgrediu aquele momento único que Deus disse que não poderia, de forma alguma, veja o capítulo 2 e o versículo de número 14, que diz, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E você pega 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, eu quero só ler aqui bem rapidinho para você, para deixar claro o que eu vou falar aqui, para depois não dizer que eu estou... 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma forma, corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Temor de Paulo, que assim como a serpente enganou Eva, não foi Adão que foi enganado. Só que quando Eva pecou, não aconteceu nada. Porque o negócio de Deus não era com Eva, era com Adão. Mas Eva seduziu Adão. E quando Adão optou por desobedecer a Deus, aquele sangue que Deus colocou dentro de Adão, que ele morde, que ele come aquele fruto, ele botou tudo de cabeça para baixo. Deixa eu usar essa situação aqui. E você vai ver que ele tentou se colocar ali uma folha de figueira e não conseguiu. Né? Os métodos do homem. O animal é imolado lá dentro. É colocado uma vestimenta em Adão e Eva. E aí, isso é, como eu digo, muito profundo, é muito poderoso isso aqui. E você vai ver que aí começa o derramamento de sangue. Ele diz, o sangue de Abel clama até mim, falando a Caim. Olha o que Adão fez. O que os anjos nunca tinham observado, visto nem o próprio Satanás. A cor do sangue, avermelhado. Agora eles observam na morte de Abel, o sangue que sai de dentro de Abel. Satanás olha, os anjos observam o que eles não têm. E eles ficam
E Satanás olha, então, é isso que Deus colocou dentro de Adão, essa cor avermelhada? E dali para cá eu poderia entrar numa situação histórica da humanidade, mas Deus disse para Adão: Adão, se tu comer desse fruto, eu que sou Deus, morro. Porque todas as coisas agora vão ser purificadas pelo sangue. E quando Jesus vem ao mundo, Deus Pai olha para seu filho e diz: Adão transgrediu. Agora eu vou, Pai. Eu vou entrar na criação minha, a mulher. E sem falar que, para que o feto seja gerado dentro da mulher, precisa a placenta. É extraordinário. É extraordinário. O eterno. E Jesus é formado. E agora o Criador que disse para Adão: se tu comer desse fruto, eu que sou Deus, morro. Toma o corpo humano. Tem 206 ossos. Estou falando dele já agora fora de Maria. Já criado, já formado ali. Lá botar lá ele já com seus 12 anos. E agora correndo em seu corpo humano sangue que pela primeira vez ele colocou em Adão. A primeira batida do coração de Adão. Essa primeira batida do coração agora dele, como homem, dentro da placenta da mulher, que vai bombear sangue para esse corpo humano que ele tomou. E agora, como cordeiro, homem de Deus. Aí Pedro, eu vou repetir, não foi com ouro e que não foi com prata, que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Agora o Criador que colocou dentro de Adão o sangue, a primeira batida do coração de Adão, a primeira batida do coraçãozinho de Jesus lá dentro da placenta de Maria. E agora aquele coração que ele colocou em Adão está dentro dele, bombeando sangue para todo o seu corpo. E ele sabia que esse sangue agora seria o preço pela desobediência de Adão, por ter dado crédito à mulher que pecara. Que o Eterno coloque em seu coração nesta manhã. Ele teve que vir a este mundo. Todos estavam sujeitos ao império da morte, medo da morte, presos à morte pela desobediência de Adão. E só tinha um meio agora de tirar esse poder das mãos de Satanás. Era através do sangue imaculado de Jesus. Ele veio, se fez um pouco menor do que os anjos. E Mel Gibson trouxe isso mais perto possível. As cenas são chocantes, são fortes, mas é isso ali. Eu fico imaginando a primeira bofetada que tirou o sangue.
E Satanás olhando o sangue de Jesus. Coroa de espinhos, olhos inchados, corpo dilacerado pelos chicotes, sangue. Adão, se tu me desobedecer, eu que sou Deus, morro. Aleluia. Agora aquele sangue que ele colocou dentro de Adão está dentro dele. Eu sinto algo muito forte. Eu glorifico a Deus nesta manhã. Por ele ter vindo e nos tirado do império da morte que estava no poder de Satanás pela transgressão de Adão. E a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, tirou do nosso meio, Colossenses 2:14, tirou do nosso meio e cravou na cruz. A coroa de espinho, todo dilacerado, né? As batidas, os socos. E Satanás olhando, mas é esse o sangue que vai libertar a humanidade. É esse o sangue que vai me tirar o poder, o império de toda a morte, é isso. Mas se ele morrer, quem sabe não tem essa situação. Todo ensanguentado na cruz, todo cheio de hematomas gravíssimos. Um ladrão, eu já preguei sobre isso aqui, já ensinei. Na cruz, o ladrão faz da cruz o seu púlpito, o que está do lado direito, e prega. Pregou a sua única mensagem, tendo como púlpito a cruz. Aleluia. E Jesus olha para ele com um grande esforço e diz: hoje estarás comigo no meu paraíso. É o sangue sendo derramado. Jesus, como sumo sacerdote, se oferece como holocausto sobre o altar do holocausto que é a cruz. E como sumo sacerdote se imola a si mesmo como cordeiro. E nessa revelação de João na ilha de Pátimos, um dos anciões diz: eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para desatar os selos. Mas não é o cordeiro, não é o leão da tribo de Judá, como o leão da tribo de Judá. Olha para lá, um cordeiro todo ensanguentado, que foi morto. É o cordeiro que vai ao trono e toma o livro selado. Aleluia. Glória a Deus. E ali ele consegue trazer de volta aquilo que Adão perdeu. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Outro assunto. Jesus inaugura o paraíso com o ladrão da cruz, tirando o paraíso das profundezas, Efésios 4:8, prega os espíritos em prisão, ao terceiro dia ressuscita com todo o poder e com toda a glória. O sangue havia sido derramado, o sangue havia feito a expiação pelo mundo, tirou o império da morte de Satanás. Hoje,
somos livres da condenação do inferno pelo poder do sangue de Jesus. Muito, mas muito mais valioso, muito, mas muito todo-poderoso, o sangue de Jesus. O sangue de Adão não perdoa pecado. O sangue de Adão não purifica, não tira, mas o sangue de Jesus é o único que perdoa, que purifica, que arranca, que tira, que escreve o nome no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Tem muita coisa. Eu quero orar com você aqui nessa manhã. Cuide para não menosprezar o sacrifício. Eu acredito que isso já deu para você entender um pouco a importância do sacrifício, a importância do sangue, a criação do sangue. Eu nunca vi ninguém pregar isso. Mas eu estou com a minha consciência limpa nesta manhã. Porque esta madrugada ele me passou isso e me deu isso. E enquanto eu não falasse isso, eu estava inquieto. O sangue de Jesus Cristo tem todo o poder. O sangue de animal não tinha poder nenhum. O sangue de Adão, meu sangue não tem poder nenhum. Você já viu sangue branquear a veste? E eles branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, lá em Apocalipse. O sangue de Jesus tem todo o poder. Corra para Jesus nesta manhã. Seja qual for a tua falha, qual for o teu erro, corra para Jesus nesta manhã. Deixe Jesus nesta manhã te abraçar nos seus braços de misericórdia, nos seus braços de compaixão. Aleluia. Pai Celestial, primeiramente eu quero te louvar. Eu quero te agradecer nesta manhã. Eu sinto algo tão forte da tua parte. É como se eu pudesse ouvir a primeira batida do coração de Adão. Através do sangue, a primeira batida do teu coração dentro da placenta de Maria, já em desenvolvimento, pulsando sangue ao coraçãozinho e ao corpo teu que foi dando forma dentro de Maria. Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária! O salmista disse de uma forma maravilhosa e terrível: fui formado dentro do ventre de minha mãe, quando cada osso, cada veia, cada órgão vital era formado. Que extraordinário! Aleluia! Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua grande compaixão. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado pelo teu sangue que tu verteu. Obrigado, Jesus. Obrigado por tu ter vindo, assumido forma humana, visto que as nossas fraquezas, que somos falhos, e hoje tu nos consegue nos entender. Nesta manhã nos ajuda. Ajuda as famílias, ajuda a minha família, ajuda os meus filhos, genro, nora. Meu Deus, tem misericórdia, tem compaixão. E todas as famílias, Senhor, com esse amor teu, que não tem altura,
profundidade, direita, esquerda, não tem como medir. Tu nos amou desta maneira. Meu Deus, obrigado por tudo. E o teu sangue nos purifica de todo pecado. Que coisa extraordinária. Passa esse sangue poderoso sobre a minha vida, minha esposa, meus filhos, minhas netas, genro, nora, e em todos que nesta manhã se rendem a Ti, em adoração, sendo gratos a esse ato de amor sem igual. Aleluia, 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 aleluia. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, seja grato, ao Eterno, ao Criador de todas as coisas. Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Deus abençoe. Orem também pela minha vida, Eu estou com um problema seríssimo na minha visão. De sexta para cá, eu tive um violento ataque, na minha visão, assim. Levantei de madrugada, não conseguia enxergar, ficou tudo embaçado, E eu estou correndo com todos os exames aí, Eu estou tendo micros hemorragias nas duas vistas. Tem uma catarata interna e devido à glicose, então está sendo muito afetada a minha vista, Já estou com muita dificuldade de ler mesmo, com muita dificuldade, E fica bem embaçada a minha visão, então eu peço as vossas orações, me ajudem, em nome de Jesus, tá bom? Forte abraço a todos, até a próxima.